Boa noite, Brasil! Bem-vindos ao Poder na Política, o canal que revela o que a grande mídia esconde. Hoje, temos uma história que está sacudindo o cenário político mundial. Donald Trump, o líder do America First, declarou uma guerra econômica contra o Brasil com tarifas de 50% sobre nossas exportações. E no centro disso tudo está Eduardo Bolsonaro, articulando nos bastidores para defender seu pai, Jair Bolsonaro. Fonseca, conta pra gente o que tá rolando nessa briga épica. É um verdadeiro tsunami político, Carlos. No dia 9 de julho, Trump anunciou que, a partir de 1º de agosto, vai impor tarifas de 50% sobre tudo que o Brasil exporta para o Zezoá, como soja, carne e café. E por que ele está fazendo isso? Porque está furioso com o que chama de caça às bruxas contra Jair Bolsonaro, que enfrenta um julgamento no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe em 2022. Trump disse no Truth Social que o tratamento dado a Bolsonaro é uma desgraça internacional e exigiu que o julgamento pare imediatamente. Exato, Fonseca. E quem está no meio dessa batalha, segurando a bandeira da direita brasileira, é Eduardo Bolsonaro. Desde março, ele se licenciou do cargo de deputado e foi para Washington, onde está se reunindo com figuras poderosas do governo Trump, como deputados republicanos e até aliados do movimento MAGA. Ele está levando documentos e denúncias contra o STF, especialmente contra o ministro Alexandre de Moraes, que ele acusa de censurar vozes conservadoras e perseguir a família Bolsonaro. Eduardo está sendo a ponte entre o Trump e a oposição brasileira, e isso está dando o que falar. E não é só conversa, Carlos. Eduardo, junto com o jornalista Paulo Figueiredo, está fazendo um trabalho intenso no Zezoá. Eles divulgaram uma nota dizendo que estão apresentando provas de como o STF está atacando a democracia brasileira. No X, Eduardo pediu para os apoiadores agradecerem a Trump pela pressão contra o Brasil, dizendo que isso é um divisor de águas, para salvar seu pai. E olha só, Trump está comprando essa narrativa. No dia 7 de julho, ele postou no Truth Social: "Deixem Bolsonaro em paz". Isso é um recado direto ao governo Lula. E as pesquisas mostram que o povo está do lado de Bolsonaro, Fonseca. Segundo a Palver, 60% das mensagens políticas no X são críticas ao Lula. E Bolsonaro, mesmo inelegível até 2030, continua liderando as intenções de voto para 2026, com 35% em regiões como Sudeste e Centro-Oeste. E Eduardo? Ele está se posicionando como o grande nome da direita, com apoio do agronegócio, que está desesperado com essas tarifas. A CNN Brasil já apontou que ele pode ser o candidato da oposição em 2026, aproveitando essa aliança com Trump para se fortalecer. O que você acha disso? É uma jogada de mestre, Carlos. Eduardo, junto com o jornalista Paulo Figueiredo, está fazendo um trabalho intenso no Zezoá. Eles divulgaram uma nota dizendo que estão apresentando provas de como o STF está atacando a democracia brasileira. No X, Eduardo pediu para os apoiadores agradecerem a Trump pela pressão contra o Brasil, dizendo que isso é um divisor de águas para salvar seu pai. E olha só, Trump está comprando essa narrativa. No dia 7 de julho, ele postou no Truth Social: "Deixem Bolsonaro em paz". Isso é um recado direto ao governo Lula. E as pesquisas mostram que o povo está do lado de Bolsonaro, Fonseca. Segundo a Palver, 60% das mensagens políticas no X são críticas ao Lula. E Bolsonaro, mesmo inelegível até 2030, continua liderando as intenções de voto para 2026, com 35% em regiões como Sudeste e Centro-Oeste. E Eduardo? Ele está se posicionando como o grande nome da direita, com o apoio do agronegócio, que está desesperado com essas tarifas. A CNN Brasil já apontou que ele pode ser o candidato da oposição em 2026, aproveitando essa aliança com Trump para se fortalecer. O que você acha disso? É uma jogada de mestre, Carlos. Eduardo, junto com o jornalista Paulo Figueiredo, está fazendo um trabalho intenso no Zezoá. Eles criticaram o governador Tarcísio de Freitas, no X, dizendo que negociar com o Zezoá sem apoiar a anistia dos réus do 8 de janeiro é subserviência às elites. E tem mais. Sugeriu que empresários brasileiros invistam no Zezoá para escapar das tarifas, o que mostra que ele está pensando no futuro econômico do Brasil. Enquanto isso, Lula está na defensiva, falando em soberania e prometendo tarifas retaliatórias, mas sem o mesmo peso. E o impacto disso tudo é gigante, Fonseca. As tarifas de Trump podem custar ao Brasil 10 bilhões de dólares por ano, segundo a Folha de São Paulo, atingindo o coração do agronegócio: soja, carne, café. Isso machuca o trabalhador brasileiro, que sente o peso no bolso.
Enquanto Lula promete revidar, Bolsonaro e Eduardo mostram que tem um aliado poderoso em Trump, que está disposto a usar o poder econômico do Zezua para defender a direita brasileira. E olha, no X, Eduardo disse que não volta para o Brasil agora, porque teme perder a influência com Trump, que ele chama de fator T contra Moraes. Isso é coragem. Coragem e estratégia, Carlos. Trump está usando essas tarifas como uma arma política e Eduardo está surfando nessa onda. Ele está mostrando que a direita brasileira não está sozinha. E as pesquisas confirmam, Bolsonaro segue sendo uma força imbatível. Mesmo com o julgamento no STF, ele continua sendo um líder respeitado. E Eduardo está pavimentando o caminho para manter esse legado vivo. No X, bolsonaristas estão chamando isso de a grande virada. É direita mostrando que não se curva ao sistema. E tem mais, Fonseca. Trump não está só falando de Bolsonaro. Ele também acusou o Brasil de atacar a liberdade de expressão, citando ordens do STF contra plataformas como o X, que é de propriedade do Elon Musk. Trump até ordenou uma investigação contra o Brasil por práticas comerciais desleais. Isso mostra que a briga não é só econômica, é ideológica. Eduardo está no meio disso, defendendo a liberdade e a direita brasileira no Zezua. É o Brasil sendo representado por quem realmente entende o povo. Exatamente, Carlos. Enquanto a esquerda tenta derrubar Bolsonaro com processos, ele e Eduardo estão construindo uma aliança global com Trump e o MAGA. E o povo está vendo quem luta de verdade. As tarifas podem ser um golpe duro, mas estão mostrando que Bolsonaro ainda é relevante. E Eduardo está pronto para carregar essa bandeira. No X, bolsonaristas estão chamando isso de a grande virada. É a direita mostrando que não se curva ao sistema. É isso, Brasil! Trump e Eduardo Bolsonaro estão mostrando que a direita brasileira tem força e aliados de peso. Enquanto Lula fala em soberania, Bolsonaro e seu filho estão lutando pelo Brasil no palco mundial. O que vocês acham? Será que essa aliança vai salvar Bolsonaro e mudar o futuro do Brasil? Deixem os comentários, compartilhem esse vídeo com todo mundo e deem aquele like maroto para apoiar o poder na política. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma notícia que a grande mídia esconde. Cliquem no sininho e venham com a gente nessa luta pela verdade. Até a próxima, Brasil!